Bom, eu queria fazer uma pergunta, né, que, enfim, ouvindo aqui você comentando, né, eu fico pensando, como pessoa que consome música, né, eu vou falar com o leigo, né, eu fico pensando, você comentou da música como entretenimento, né, nessa medida mais individualizada, eu aqui no meu fone de ouvido, uma música rápida, né, para me fazer me adequar às demandas do dia a dia, né, Uhum. e eu acho muito bonita essa percepção que você tem, que você traz, né, da responsabilidade, né, do nosso trabalho, né, do que a gente cria, né, com o nosso trabalho. Não é só o meu ganho individual, mas o impacto social, né, que na verdade todo trabalho tem, né. A gente muitas vezes só não acaba se dando conta. E aí eu queria te perguntar, aqui no Extensão a gente fala muito da construção da nossa casa comum, né? E aí eu queria te perguntar como que a música, né, nessa pegada mais individualista ou trazendo valores mais comuns e de colaboração e de, enfim, de apoio mútuo, inclusive, né, podem trazer uma contribuição, né, e acabar ou não consolidando essa nossa casa comum. Como você vê isso? Muito legal, cara. Essa nossa casa comum, eu acho que você está dizendo o nosso planeta, né? Nosso meio ambiente, né? Não só nosso país, mas nosso planeta mesmo, né? É, eu comentei que eu cursei na faculdade de música, não concluí, infelizmente, e eu comecei recentemente faculdade de marketing digital, abraçando um pouco o diabo, abraçando minhas sombras, que foi algo que eu sempre execrei, eu não curti, não curto por muito tempo, assim, publicidade, propaganda, mas eu estou ressignificando isso internamente para ver como que isso pode ser algo positivo também, né? Na arte, principalmente. E eu acho que essa economia é isso, né? Na verdade, quando a gente fala de economia, o senso comum também acaba observando essa palavra como um estudo de exatas, né? Muitas contas, né, tabelas, gráficos cartesianos, e na verdade não, a economia é da área de humanas, é altamente diversificado e variado, não tem fórmulas prontas, muitas fórmulas econômicas se contradizem, são aplicáveis num contexto, em outros não são, a etimologia da palavra, né, remete justamente a casa, né, o eco é o ambiente, nesse sentido de lar mesmo, né? Então, eu acho que a música e as artes, em geral, agora puxando um pouco mais sardinha para a música, porque eu acho que a música ela tem um papel muito importante na nossa vida. Eu acho que quando a gente coloca o nosso fone, né, para se concentrar melhor ou para produzir melhor, né, ou quando a gente vai numa festa e coloca uma música alta para se divertir, né, não na pandemia, gente, tá? Sozinho em casa, dançando pelado no banho, a gente também está fazendo um processo de revitalização muito forte, de autocura. Né? Por isso que é difícil falar dessas funções musicais separadas, educação, entretenimento, cura. Essa função da cura é algo historicamente muito importante, né, para a humanidade. A música foi um dos principais fármacos para a humanidade. Inclusive, eu tenho aqui esse aqui é um ideograma chinês que ele significa, sem valer esses dois símbolos de cima, isso aqui significa música. É um ideograma antigo da China. Se você coloca esses dois aqui, significa ervas, esses dois aqui de cima. No conjunto, esse ideograma significa fármacos ou medicina, né? Então a música tem essa função de revitalização muito forte. Quando a gente está colocando uma música de fundo para fazer faxina, etc., ou para estudar, para concentrar melhor, a gente está, de certa maneira, aliviando o nosso corpo da nossa atividade cerebral extrema. Né? A gente tem uma atividade cerebral, a gente pensa muito, a gente é cabeçudo, né? O ser humano drena muitas calorias só pelo pensar. Quando a gente bota uma música, a gente meio que dá as rédeas do nosso pensamento para o que está rolando no som. Então, a gente acaba meio que diminuindo essa frequência de fluxo de pensamentos de uma maneira muito eficaz, assim, muito efetiva.
como uma meditação dinâmica, né? Então, a música auxilia muito a gente a direcionar a nossa atividade. Então, eu acho que é muito importante a gente saber usar a música como uma ferramenta, seja para produtividade, seja para se revigorar, para se divertir, para induzir emoções. A gente tem que ter essa consciência desse poder da música para que individualmente e coletivamente também a gente consiga direcionar as nossas atividades, porque sem direção sempre vai ter alguma direção, só que essa direção vai estar na mão de quem tem mais consciência ou interesse por trás, né? Quem tem mais poder político, talvez. Então, a música nessa atividade comum, né, da gente no nosso dia a dia, com os nossos amigos, sempre importante a gente questionar, tipo, de onde veio isso que a gente está escutando, né? Por que eu escolhi essa música agora, né? Eu vou escolher essa mesmo? Está me ajudando para valer, a me concentrar melhor, a me revitalizar? Se a gente realmente ter uma escuta ativa, que a escuta ela é majoritariamente receptiva, né? A gente recebe o que a gente está escutando. Mas se a gente ficar um pouco atento, alguns segundos, observando o que está acontecendo internamente no nosso corpo, a gente vai ver que são transformações muito grandes, né? Agora, multiplica essas transformações internas por milhões, milhares, bilhões de vezes, né? Que são a população do planeta Terra, né? Se a gente ter essa perspectiva global desse direcionamento, eu acho que a gente pode sim ter um direcionamento muito mais construtivo, mais de cuidar, né, do nosso planeta. Eu acho que a gente está há muitos anos, décadas, não, séculos, milênios, né, talvez, numa sociedade muito patriarcal, né, masculina, e essa força masculina ela é muito ativa, o que é bom, por um lado, né, possibilitou grandes avanços, digamos, da tecnologia, da moralidade humana, por assim dizer, mas em excesso ela é destrutiva, simplesmente, né? Tem que ter algo mais e aqui com muitas aspas, né, mais de feminino, no sentido de cuidado, de atenção, de recolhimento, de humildade. Acho que outra palavra imperativa é a humildade, da gente dar um passo atrás, falar, opa, né, eu tô sendo tão proativo para quê, né? Então, eu acho que essa receptividade, uma escuta ao mesmo tempo atenta e ao mesmo tempo ativa, a gente vai conseguir ver melhor para onde que a gente está caminhando e como que a música nos revigora para que esse caminhar seja mais bem direcionado. Acho muito interessante esse link que você estabelece entre a música e o cuidado com a saúde, né? Porque a gente estava conversando há algumas semanas com um professor chama Roberto Lacerda, e ele estudou as interfaces entre saúde e meio ambiente em comunidades quilombolas de Sergipe. E ele encontrou como uma das práticas que cuidam tanto da saúde quanto do meio ambiente as danças de roda, que passam pela música e pela transmissão de cultura e de valores, e que também cuidam da comunidade e que cuidam da saúde, né? Então, mesmo que nessa cultura massificada, ocidentalizada, né, a gente tenha talvez essas escutas mais passivas de música, sem pensar de onde vem, de para onde vai, e só consome dentro da lógica de mercado, ainda existem hoje, né, essas culturas que resistem e que têm essa relação que é outra, né, totalmente, tanto com saúde, quanto com o meio ambiente, quanto com a música, né. Legal, só pincelar isso que você falou, Bia, porque é muito importante mesmo, e acho que você complementou o que eu falei antes. Não só os artistas criadores têm que ter essa consciência, eu acho, mas também pessoas que não necessariamente sejam, né, ou digamos, pessoas leigas ou entusiastas, amadores, também de reconhecer o que já tem de feito, né, como você citou, uma tradição muito importante que precisa ser preservada, né, a educação oral, artística, por danças de roda, né, tem uma função muito importante para
por exemplo, preservar o ambiente que aquela sociedade se situa, né?